Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. David Santiago. Maria Lopes. Suzete Francisco. Viva, eu sou a Sónia Sapaz, estamos de volta ao Poder Público. A primeira das 4 eleições dos próximos meses já passou, só nos faltam já as legislativas, as autárquicas e as presidenciais. No último domingo desfez-se a primeira das incógnitas. Miguel Albuquerque voltou a ganhar, mas não ganhou apenas, também obteve a sua maior votação de sempre e com o deputado eleito pelo CDS conseguiu a maioria absoluta, o que por si só, como nos mostrou a demissão de António Costa, não significa muita coisa. Tudo pode acontecer. David, tu escreveste naquela noite ou na manhã sobre os vencedores e os vencidos das eleições. Podes falar um pouco sobre isso se quiseres, mas também queria pôr-te a questão de outro ângulo, que é quais foram para ti as surpresas e as confirmações destas eleições? É assim, a surpresa, vou ser vou-me repetir um bocado, porque na própria noite eleitoral gravámos um podcast em que dizia o Manuel Carvalho que aquilo que me surpreendeu mais foi mesmo a robustez do resultado do PS Madeira. Acho que todos estávamos à espera de uma vitória do Miguel Albuquerque. Eu acho que ninguém estaria à espera de uma vitória tão robusta, e pese embora houvesse até uma sondagem na própria semana que apontava para a possibilidade embora não como cenário principal, mas que admitia o cenário de maioria absoluta, e nós verificamos que foi por muito pouco, segundo o líder do PC Madeira foi por 300 votos, mas é o facto de haver um crescimento bastante acentuado da votação, obviamente isto da votação face a eleições anteriores. Inclusive ele teve mais votos do que tinha conseguido na única maioria absoluta que conquistou, que foi em 2015. Obviamente isso resulta muito também de haver mais eleitores inscritos e da própria taxa de abstenção ter baixado. Foram mais de 30 mil, não foi? Nós escrevemos sobre isso. Não, eu escrevi, confesso, mas foi à noite, já de madrugada dentro, e não me recordo exatamente, mas ele conseguiu, se não me engano, 62 mil votos. Acho que é... Estou a falar de cor, mas julgo que foi isso. Ou seja, é um resultado bastante robusto. E eu acho que o facto de haver tanta gente a mobilizar-se para votar, é pelo menos a minha interpretação, há aqui uma ideia de que são as pessoas a dizer que já chega, não é? Vamos parar com isto e vamos tentar criar aqui um cenário de maior estabilidade. Eu depois faço uma outra leitura, uma leitura que é já mais, talvez, especulativa, mas é aquilo que eu considero é que muito provavelmente há aqui também neste resultado um cansaço dos eleitores, obviamente em relação à instabilidade política, mas também à instabilidade política que é decorrente da atuação do Ministério Público. Porque e é um descrédito para o Ministério Público, é as pessoas a dizerem que não confiam no Ministério Público. E o Ministério Público, de facto, tem-nos dado razões a todos nós, em vários momentos. Para isso, nós virmos Miguel Albuquerque foi constituído arguido, salvo erro, há 14 meses, e em 14 meses ele nunca foi ouvido. Fernando Medina, nós vimos, esteve a ser queimado em Lumbrando tempo com N notícias. Ele é constituído arguido, passado uns meses, sem nunca ter sido ouvido, passado 3 meses, sensivelmente, é uma coisa assim, portanto, é libado. E, portanto, neste caso aqui, eu acho que as pessoas consideram que houve aquele espetáculo mediático que foi constituído arguido, mas acham que não vai dar nada disto e que isto não vai ter importância nenhuma. E, portanto, há uma desconsideração e um descrédito, no meu entender, do Ministério Público, que também ajuda Miguel Albuquerque não numa lógica aqui necessariamente de vitimização, mas numa lógica de que este será o nosso agente para a estabilidade. Será aquele que está em melhores condições de nos garantir estabilidade e uma governação de 4 anos sem grandes percalços. Obviamente, há aqui o problema dele poder ser acusado e isso colocar em causa a estabilidade política, mas isso ver-se-á. As pessoas é que eu acho que não acreditam que ele sequer seja acusado. É essa a minha convicção. Pronto, eu depois dos vencedores e vencidos, eu acho que também não tenho muito a acrescentar, e quem quiser pode sempre ler no Público se tiver curiosidade, mas obviamente também em decorrência disso, para mim o grande vencedor é Miguel Albuquerque, acho que é indiscutível o grande vencedor destas eleições.
Maria, o PS ficou em terceiro lugar, neste caso atrás do JPP, que é um partido que tem uma abrangência puramente regional aí na Madeira. Foi a terceira vez que isso aconteceu, já tinha acontecido em 2011 e em 2015, quando ficou atrás do CDS. Alexandra Leitão já disse que o PS Madeira tem que fazer mais e melhor. Isto é um atestado de óbito para Paulo Cafofo? Se não é, parece. Até porque ela não foi a primeira socialista a dizê-lo, não é? Na noite das eleições foi Pedro Nuno Santos quem apontou a responsabilidade ao PS Madeira. Ponto, não é? Uma responsabilidade do PS Madeira. Acho que ele foi muito claro e direto. Bom, nesta questão, o secretário-geral do PS não se quis meter no assunto na altura, quando a estrutura regional quis apoiar a moção de censura do Chega a Miguel Albuquerque, disse só que não concordava com o apoio dos socialistas madeirenses e não forçou e não fez influência sobre Paulo Cafofo ao abrigo, enfim, dessa independência e dessas autonomias regionais. Se calhar agora até se arrepende. Mas o que é que ele podia fazer nesse caso? Ele podia fazer muitas coisas. Sim. Podia usar da sua influência como secretário-geral do partido, não é? Mas ao ponto de mudar o líder... Não, isso pronto, era essa a minha pergunta, na verdade. Mas aquilo que parece é que Pedro Nuno Santos não fez grande esforço, não é? Os partidos gostam muito de usar essa autonomia das estruturas regionais nos Açores e da Madeira. Às vezes parece que para escapar a algumas responsabilizações e só olham para elas muitas vezes para puxar pelos louros, não é? Como aconteceu ontem no Conselho Nacional do PSD, Exato. Em que Montenegro felicitou a Miguel Albuquerque pela grande vitória para o partido, mas na verdade não pôs lá os pés. E há mais de um ano, antes das outras eleições, e pouco depois de Miguel Albuquerque ter sido constituído arguido no meio daquela operação toda de avião a chegar com inspectores e etc., eu recordo-me que ele até admitiu que se estivesse no lugar de Miguel Albuquerque não se recandidatava, mas enfim, era uma questão do PSD Madeira, etc. Portanto, tem sido usada esta autonomia quando convém. Conforme é mais conveniente. Sim, o Chega também fala da autonomia, não é? Mas na verdade foi André Ventura que impôs ao Chega Madeira que apresentasse esta moção de censura, não é? Mas, por exemplo, nos Açores já não pareceu ter puxado as orelhas ao José Pacheco quando ele veio defender Miguel Arruda. Portanto, isto é assim, não dar com uma mão, mas receber com a outra. Mas voltando ao Paulo Cafofo, e para ser direta, eu acho que se calhar só não vê quem não quer e parece que Paulo Cafofo não quer ver, não é? Porque ele não quer ver que o seu tempo à frente do PS Madeira se calhar até chegou ao fim. Ele foi presidente da Câmara Municipal do Funchal entre 2013 e 2019, salvo erro. Acho que foi. E depois foi embalado por isso, não é? Sim, 19 é que ele consegue o bom resultado. E ele foi embalado por esses bons resultados que teve à frente da Câmara Municipal do Funchal para essa corrida à liderança e ficou a dois deputados do PSD, não é? Portanto, se calhar aquilo insuflou um bocadinho. Mas depois, entretanto, veio para o governo. Depois veio para o governo, não é? E esse balão começou a esvaziar. Portanto, eu não sei se o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, não deveria ser um bocadinho mais assertivo e mostrar a porta de saída para ver se o PS não entra numa espiral de descida na região, já nas legislativas de maio. Ele disse nas autárquicas do outono. O Pedro Nuno Santos quer só afastar-se da palavra Sim, Madeira. O Paulo Cafofo já disse que isto mudar a liderança só lá para o fim do ano. Portanto, ele disse depois das autárquicas, ainda quer tratar das autárquicas. E vai ter que tratar das legislativas, não é? Portanto, ele o PS nas legislativas de 2024 perdeu um dos 3 deputados que tinha para o Chega. O PSD manteve os seus 3, não é? Nas autárquicas de 2021 também viu o PSD ganhar a maioria das câmaras e a maioria das juntas de freguesia na Madeira. Portanto, não sei até que ponto esta deterioração não se irá acentuar no resto do ano e muito por culpa não, de mas Paulo a questão Cafofo. é que Pedro Nuno Santos, quer queiramos, quer não, tudo bem que tem que fazer isso, mas ele deu várias provas de apoio a Cafofo nos últimos tempos e, portanto, Mas também não foi à não foi, vez, mas agora não é? ninguém foi porque acho que ninguém quis assumir esse ónus se a coisa corresse mal. Acho que todos eles jogaram à cautela. Lá está, só colhem os
Açores, não é? Claro. Também não estou certa que na Madeira quisessem lá toda a gente, mas... Não, Albuquerque também aparentemente Exato. não Sim. quis a presença de Luís Montenegro, até porque eles tiveram Exato. alguns problemas, houve aqui uma degradação, digamos assim, da relação pessoal. relacionamento. Obviamente ele continua como presidente da mesa. Não, se quem os ouvisse ontem à noite, aquilo Sim, era claro, unha com mas carne. agora as coisas estão normalizadas, mas houve esses problemas que a Céu referia e, portanto, Sim, claro. há questões pessoais também, chatices que ficam e que marcam, não é? Agora, quer queiramos, quer não, a verdade é que Miguel Albuquerque, mesmo com essas declarações de há um ano, o tempo já passou, não é? Mas de Luís Montenegro, ele ficou sentido claramente, demonstrou, por exemplo, este ano, quando foi a questão do orçamento do Estado, que fez uma chantagem muito forte, É verdade. uma pressão muito forte, nós na altura noticiámos Madeira e isso, Açores. portanto, Madeira e Açores, mas quem Mas fazem mobilizou muito, não é? foi Fazem Albuquerque muito. e conseguiu grandes ganhos de causa para a Madeira e também para os Açores, mas sobretudo para a Madeira, e portanto Miguel Albuquerque tem feito valer a sua força. E a verdade é que, gostemos ou não, ele conseguiu um resultado que é um resultado E a verdade é que a Madeira altamente inesperado. sempre foi, na realidade sempre foi, mas é um problema para o PS, não é para o PSD, neste Sim. momento. E além disso, isto tem levado a uma situação que normalmente não vemos muito no PS, costumamos ver mais no PSD, que é quase o ataque ao líder, não é? Carlos Pereira não se tem calado nos últimos meses. Sim, Porque nitidamente quer mas há uma voltar ao coisa, lugar. eu não queria Quer dizer, monopolizar não sei se quer voltar ao lugar ou se quer apenas criticar, porque também não se sabe muito bem se ele vai avançar ou não, ninguém já lá Pedir uma esteve. disputa da Ele pediu uma liderança à qual não foi. Ele pediu uma Exatamente. disputa interna, disse Sim. que não era aceitável o Paulo Cafofo, portanto toda a gente percebia que ele se queria candidatar e depois o Paulo Cafofo abre a disputa interna antes destas eleições e ele não se E ele não apresenta. Vai, apareceu. não é? Portanto, eu estava aqui também de perceber ou estava à isso, não é? espera que ele se queimasse mais um bocadinho. Mas está Não bem, consigo mas- perceber mas- muito bem essa estratégia, mas a verdade é que está ali sempre a morder os calcanhares. Sim, de facto. Mas a Semana Política não viveu só de Madeira, embora tenha sido um momento intenso. Ontem conhecemos os cabeças de lista do PSD da AD às legislativas. Veremos. Dias antes, exato, há um problema com o nome. Dias antes soubemos, por exemplo, que o deputado Bernardo Blanco, uma estrela em ascensão na Iniciativa Liberal, não vai entrar nas listas do partido. Suzete, a minha pergunta para ti é simples. Porquê? Era sem dúvida alguém que entrava bem no eleitorado jovem e que podia trazer alguns votos. O que é que achas que pode estar na origem desta decisão? Bem, segundo o próprio, há uma decisão pessoal de ir trabalhar para o setor privado, que não representa um afastamento em relação à iniciativa liberal ou o atual rumo do partido. Não temos razões para duvidar disso, mas há aqui, obviamente, uma dimensão política e o afastamento quer de Bernardo Blanco, quer de Patrícia Gil Vaz, que foi anunciado logo Ao a mesmo seguir, tempo. deixa de facto a pairar alguma dúvida sobre o entusiasmo destes jovens Até deputados. porque ele diz que voltará, certamente estará de volta. Sim, sim, Portanto, é claro. Há condições. Para usar uma frase muito conhecida da política portuguesa, é bastante claro que ele vai andar por aí. Ele diz que vai continuar a falar, vai lançar um projeto cívico e ele próprio admite que voltará. Bernardo Blanco está claramente a fazer o caminho para se vir a candidatar à liderança da Iniciativa Liberal. Mais tarde, isto não parece ser mais do que um hiato, como ele deixou claro, vai continuar na vida pública, mas um hiato na carreira política, vá. Vai ganhar cachê, solidez, autonomia, porque provavelmente precisará disso E voltar mais tarde. Acho que não há nenhuma dúvida sobre isso. Em relação à iniciativa liberal, sim, deixa no ar alguma dúvida sobre o entusiasmo, Sim, e sobre destes jovens com o projeto atual. E sobre o que acontecerá depois de sabermos os resultados das legislativas também. E sobretudo depois da convenção, em que ele foi uma das
Estrela? Uma das estrelas, Mas não é? ele, precisamente na convenção, E já onde tinha ele iniciado elegeu- um processo de afastamento da direção. mas Ele saiu ele- da direção. Saiu, mas Nesta- ele elegeu uma série de nesta membros convenção. para o Conselho, não é? Portanto, Sim, mas foi a mais votada a lista as deles. duas coisas batem certo, de facto. Parece, já vem de trás um certo afastamento em relação à atual direção e ele parece, de facto, estar a preparar caminho para o futuro. Sim, e sem se prejudicar com alguma coisa que aconteça de menos boa, não é? Entretanto. Sim. Autárquicas, europeias, legislativas, atos eleitorais. David, noutro capítulo tivemos o Primeiro-Ministro a sugerir que os debates da AD com o Bloco, o LIVRE e o PAN fossem assumidos por Nuno Melo, que é o líder do CDS, o outro partido da coligação. Na verdade, como dizias há bocadinho, não sabemos se vai manter o nome porque o PPM já levantou... Sim, já no ano passado o PPM só entrou precisamente por haver esse problema legal, porque senão não tinha entrado na coligação. Porque a AD é um nome antigo que pressupunha a coligação a aliança entre os três partidos. Mas ontem o Hugo Soares garantia que não havia problemas com o registro, não é? Portanto, estamos curiosos para perceber se há aí, de facto, aí uma questão. Também não. estou veio. curiosa Sim, em o PPM saber... já veio dizer, mas disse na altura. Veremos. Depois eles, na altura, disseram que não era por causa disso que estavam a fazer. Mas a ideia com que eu fiquei, e por aquilo que o Hugo Soares disse, eles vão colocar qualquer coisa na designação. Sim, para PAF, uma coisa assim, para não é? poder... Não, isso não, mas para poder manter O AD, mesmo assim, ok. mas pôr ali qualquer coisa na designação que apareça E não se no confundirem sentido... com o ADN. Era o que eu ia Exatamente, dizer, e que porque- apareça no boletim de voto explícito quem é, os partidos que compõem, etc. Pois. Portanto, Mas é que eles têm esse problema Sim, para sim, sim. e resolver admitem, com não a é? ADN. Perderam vai ser milhares de interessante. votos e se Vai calhar ser alguns interessante mandatos. ver a votação do ADN nestas Sim, eleições sim. sem essa confusão. Bom. E a respectiva subvenção anual, não é? Exato. O que eu ia perguntar ao David sobre os debates era se, na verdade, ele acredita que eles se realizam e se compreende a sugestão do Primeiro-Ministro. É assim, eu percebo o argumento do Primeiro-Ministro. Acho que, se bem me lembro, estávamos a falar disso ontem, eu e a Susete, porque no ano passado houve mais ou menos uma questão, e eu não fui procurar, portanto estou a falar, mas houve esta questão também. Na altura, Luís Montenegro queria que fosse Nuno Melo a fazer alguns debates, depois isso gerou enorme celeuma e acabou por não se realizar, porque havia também o argumento que o CDS não era um partido Com representação no Parlamento. parlamentar. Ora, essa questão agora já não se coloca. O CDS está representado no Parlamento e, portanto, o argumento que venceu, digamos assim, no ano passado e que permitiu que fosse o debate, portanto, com Luís Montenegro, com todos os outros partidos, portanto, esse argumento foi utilizado no ano passado para mudar as coisas, para mudar, ou melhor, para assegurar que o Luís Montenegro iria. E, nesse sentido, eu acho que agora esse argumento faz algum sentido, independentemente de nós concordarmos ou não. Mas depois temos que ver politicamente. Eu percebo também a estratégia de Luís Montenegro, porque ele assim não é obrigado a debater com Mariana Mortágua e Rui Tavares, que nós sabemos que seriam embates seguramente mais duros do que aqueles que ele terá com Paulo Raimundo. E eu digo isto não é para desmerecer as qualidades políticas de Paulo Raimundo. É uma questão de perfil. Seria algo idêntico com Jerónimo de Sousa. É um partido mais institucionalista que tenta passar ao lado de questões mais judiciais, desse tipo de questões de ética, que nós vimos isso no Parlamento, nas discussões, ainda agora das moções, e, portanto, terá um tipo de comportamento que será muito menos aguerrido e duro no que diz respeito à empresa familiar do Primeiro-Ministro. Não estou aqui a referir o PAN, mas também, embora esse não seria, também no meu entender, um embate tão duro, mas havendo aqui a lógica de fazer com que Nuno Melo também tenha aqui espaço para... eu acho que a estratégia não é para Nuno Melo ter espaço para poder debater, é mesmo Montenegro resguardar-se de debates mais duros e, por outro lado, concentrar-se na campanha e, ao mesmo tempo, dar algum espaço mediático. Mas isto já aconteceu com Passos Coelho, não é? Exatamente, com o Paulo Portas, exatamente. Depois, na altura, a CDU respondeu muito bem, então irá a líder do Partido Ecologista aos Verdes. Exatamente, não é? E fez isso, sim. Não, mas é verdade, é muito parecido, mas apesar de tudo, na altura o CDS tinha um peso bastante diferente. Paulo Portas tinha sido vice-primeiro-ministro. A própria personalidade do Paulo Portas, líder era E era diferente. vice-primeiro-ministro. E, portanto, nesse sentido, eu acho que as coisas
são bastante diferentes. Agora, sobre se vai realizar ou não, nós já vimos hoje de manhã Rui Tavares dizer que não vai ao debate. O Bloco aparentemente irá, o PAN não consegui ainda perceber se irá e, portanto, não sei se vão realizar contra o LIVRE, aparentemente não irá haver debate, pelo menos. Pois dependerá também de se eles aceitarem, se as televisões estão dispostas a isso. É isso. Sim. Hoje o Público traz uma entrevista feita a meias com a Renascença a Alexandra Leitão. A candidata do PS à Câmara de Lisboa fala do seu futuro e deixa claro que não se diminui, não se afasta e não se apoca. Maria, tu és uma das autoras desta entrevista, em que Alexandra Leitão diz também que os resultados das legislativas não deverão ter nenhuma leitura para a liderança do PS. Achas que vai ser mesmo assim? Será possível que Pedro Nuno Santos se mantenha como líder do PS se perder as segundas legislativas em 14 meses? É curioso só que ela respondeu assim depois de lhe perguntarem e de a picarem um bocadinho sobre o seu futuro à frente do PS. Sim, ela tentou fugir ali um bocadinho, quer dizer, não tentou fugir, mas tentou adiar a resposta. Sobre a leitura das legislativas ou das autárquicas, o normal, na maior parte dos socialistas, será dizer o mesmo, não é? Que não devem ser um checkmate ao secretário-geral. É o lógico. E por isso, se ele perder as segundas legislativas em 14 meses, não acredito que caia logo. Até porque tem umas autárquicas para preparar logo a seguir e, portanto, isso seria... E eleições internas também logo a seguir. Eleições internas só a seguir as autárquicas, mas acho que o ponto aqui principal é não fazer cair um líder em vésperas de verão e em vésperas de verão, sobretudo, que será de campanha das autárquicas. Agora, sobre perder duas legislativas seguidas... Não há muito tempo, Rui Rio perdeu 2 legislativas seguidas, não é? Em 2019 e em 2022. E acabou por sair pelo seu pé. E tinha o partido, o PSD, muito mais em polvorosa do que o PS está neste momento. E também não estou a ver, sinceramente, o PS acreditar piamente que vai realmente voltar de novo já ao poder. Não sei, não... Os resultados foram suficientemente próximos nas últimas eleições para deixarem a expectativa. Para deixarem a expectativa antes de 11 meses a distribuir o bodo a toda a gente e mais alguma. Portanto, ia mostrar um excedente de 0,7, ia mostrar um crescimento e se calhar também, pegando no exemplo da Madeira, irmos outra vez para eleições e ter que mudar tudo outra vez. Muito possivelmente o eleitorado não estará muito para isso, não sei, não estou aqui é uma das a bola de cristal, possíveis. Neste caso, não é? Está um bocadinho apagada. Agora, se calhar há um caminho das pedras que os socialistas terão que fazer, como o Seguro fez, e quando já estava na última curva do caminho, coitado, levou uma carga de ombro que o atirou para o meio dos arbustos. Se calhar é possível que isso possa vir a acontecer no PS. Até porque o PS não estava à espera de mudança de ciclo tão cedo, não é? E, portanto, essa ideia de que Pedro Nuno Santos foi aqui colocado no meio de uma corrida de obstáculos sem estar à espera, fez a primeira no ano passado, não se estava à espera. Nem António Costa, aliás, foi logo o primeiro a dizer que ele não está obrigado a nada disso, porque ele está a pegar nisto agora. E, portanto, se calhar há aqui algum compasso de espera a que os socialistas terão que se habituar. Agora, sobre o futuro a médio prazo de Alexandra Leitão, há aqui uma forma diferente. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas a sensação com que eu fiquei é que há aqui uma forma diferente de Alexandra Leitão falar. É que normalmente os sucessores ou os pretensos sucessores não são assim tão explícitos. A menos que haja já umas eleições ou um desafio eleitoral no horizonte, não é? Ou seja, vão-se entretendo com o futuro logo se vê, eu não fecho portas, mas não estou a ver isso agora, ou sim, a sucessão nem sequer está no horizonte próximo, não é? E aquilo, e ao contrário, ela é muito assertiva, se calhar é demasiado assertiva. Ela já tinha dito há uns meses, quando lhe foi perguntado se via... Mas não era tão repetitivo. Aquilo que eu achei aqui é que não me afasto, não sei o quê, não me diminuo, não. Essa insistência, essa, mais uma vez, essa assertividade é que me deixou aqui com mais dúvidas. E, portanto, se ela não
não ganhar a Câmara de Lisboa, e se Pedro Nuno Santos não ganhar as legislativas, e se calhar se as autárquicas não as ganhar, então se calhar Pedro Nuno Santos ganhou mesmo aqui uma nuvem sobre a sua cabeça. Mas são muitos fantasma. ainda São muitos ses. E quer dizer, um fantasma, desculpem o termo, não me lembro de outro. Mas acho que sim, acho que temos aqui se calhar até mais óbvia do que Bernardo Blanco, ou mais assumida do que Bernardo Blanco quanto à iniciativa liberal. Se calhar temos mesmo aqui a próxima challenger, ou se calhar challenger única. Eu acho que neste momento há uma questão no discurso de afirmação também. Ela foi muito criticada a primeira vez que disse isso, e eu acho que neste momento há um pouco uma questão de afirmação, mas porquê é que porquê é que não posso ser? Um bocadinho, se fosse um homem a dizê-lo, não era tão questionado. Como é uma mulher. Até porque se ela admite, eu acho que é um se ela admite um dia ser primeira-ministra, também tem que linha. admitir ser líder do partido, porque uma coisa decorre da outra. A mim deu uma sensação que ela queria dizer, vou responder a isto uma vez por todas, para ver se não me continua a fazer esta pergunta. Sim, pronto. A questão é que depois não de responder isso, ser-lhe-á questionado sempre, não é? Mas já está respondido, já nunca mais será novidade, não é? David, muito rapidamente, só pegar aqui numa coisa que é nos últimos dias houve alguns socialistas que aconselharam Pedro Nuno Santos a não centrar a mensagem da campanha no caso Spinum Vita e a deixar que sejam outras figuras do partido a atacar Montenegro, mas ele aparentemente não quer seguir esses conselhos. O que é que achas que ele espera ganhar com isto? E depois do exemplo da Madeira. Eu acho que, e um bocadinho no seguimento do que a Céu disse há pouco, eu considero que, obviamente, há aqui dois responsáveis pela ida a eleições. Há um primeiro que é Luís Montenegro e há um segundo que é Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos quis ir a eleições, considerou que poderia tentar aproveitar e tirar partido deste momento de maior fragilidade de Montenegro. Essa é a minha convicção. E eu estou convicto de que o secretário-geral do PS acredita piamente que o ponto fraco a explorar em Luís Montenegro é mesmo o caso aqui da Spinum Viva, e ele vai tentar desgastar a imagem de Luís Montenegro. Ele já disse em vários momentos que não ia largar o tema da ética e agora diz que será ele a assumir as despesas dessa estratégia. Eu me foco também no seguimento do que eu disse ao início. Eu acho que resta saber se os eleitores vão atribuir de facto, ou atribuem, o mesmo peso e importância a uma questão que se joga sobretudo no plano ético, ou se, por exemplo, como aconteceu na Madeira, vão privilegiar a estabilidade política e uma maior previsibilidade para as suas vidas. Foi um bocadinho isso que disse também Montenegro no discurso de reação aos resultados da Madeira. Eu pendo a acreditar na segunda, porque Pedro Nuno Santos acha que não vai acontecer como da Madeira, vai acontecer como este ano, vai acontecer como na Madeira no ano passado, em que o PSD caiu muito depois da demissão. Ganhou. Sim, não, mas também ganhou, lá está. E portanto, eu ainda assim tendo a acreditar que a situação, mesmo assim, se aproxima mais, se tivermos que comparar com a Madeira deste ano do que com a Madeira do ano passado. E, nesse sentido, eu diria que essa estratégia poderá não ser assim tão famosa para os intentos de Pedro Nuno Santos. Veremos. Suzete, Luís Montenegro queixou-se à Justiça de uns cartazes do Chega que o colocam junto a Sócrates e sob a palavra corrupção. Montenegro queria que os cartazes fossem retirados. Isto ainda pode acontecer? Bom, não é impossível. A decisão caberá a um juiz, mas diria que é bastante improvável. Não me lembro de uma decisão judicial para retirar cartazes por causa do conteúdo. Por causa do conteúdo do cartaz. Acho improvável que isso possa acontecer. Ainda que possa soar um bocadinho chocante, porque estamos a falar do direito à própria imagem e da circunstância dessa imagem ser usada por terceiros, como entenderem, não é? A questão é que os políticos, enquanto figuras com notoriedade pública, veem esse direito de alguma maneira reduzido. O Código Civil diz que não é necessário o consentimento da pessoa retratada, quando assim o justifiquem
a sua notoriedade ou o cargo que o desempenhe, e o caso de Luís Montenegro está claramente aqui inserido, abre a exceção para quando dessa exposição da imagem da outra pessoa resultar prejuízo para a honra, reputação ou o simples decoro. Portanto, é neste ponto que se vai colocar a questão se o cartaz do Chega é um prejuízo para a honra e reputação do Primeiro-Ministro. Bom, fora isto, haverá uma decisão judicial, mas há claramente aqui uma dimensão política, como o David acabou de dizer. Vamos ter aqui uma campanha eleitoral onde a questão da Spinum Viva, a empresa familiar do Primeiro-Ministro... Eu chamei-lhe Spinum Vita, é Spinum Viva. Espinho vivo. Sim. Vai ser um tema. Também era difícil que não fosse, atendendo que vamos para eleições por causa disto, e acho que esta história dos cartazes vai servir ao discurso político de Luís Montenegro para, numa situação extremada, que não deixa enfim, não há ali as questões que envolvem Montenegro são éticas, não há nenhuma questão com a corrupção, portanto permite-lhe afastar-se, até como já vimos, com um ar exaltado e decidido desta questão, e permite-lhe também colar ali o Chega e o PS nestas questões. Portanto, não sei se fará vencimento, mas acho que tem ali, fará vencimento talvez no plano político. Acho que também há ali um objetivo político. Por também outro lado, são contas que também tem de se permitirá fazer. ao Chega vitimizar-se aqui pelo caminho. Eu tenho alguma curiosidade em saber se o José Pedro Aguiar Branco aceita essa Sim, e há essa justificação dimensão. do Chega, Há que essa aquilo é dimensão. liberdade de expressão. essa Gostava de saber. Sinceramente, tenho alguma Bem, curiosidade. Tens pelo convite, dúvidas? Eu diria que sim aceitará, também. não é? Aceitará. Está bem. Há aqui uma filosofia bastante diferente. Isso é. Olha, passamos ao momento público e notório e começo pelo David. Força. O meu público notório é a entrevista que José Rodrigues Santos conduziu na RTP ao secretário-geral do PCP. Eu, como tendo a ser pouco ou nada corporativista, sinto-me completamente à vontade para criticar e lamentar aquilo que a dita entrevista, que no meu entender nem será bem uma entrevista. A Estação Pública está a fazer entrevistas, como outras televisões e jornais, aos vários líderes partidários a propósito da crise política, e o jornalista fez 0 perguntas relacionadas com a política nacional. Pior do que isso, fez apenas perguntas sobre um e único tema, sem que nesses 10 minutos tenha conseguido arrancar uma ideia nova do PCP relativamente à guerra na Ucrânia. Em jeito de conclusão, eu acho que José Rodrigues dos Santos não fez serviço público, serviu-se deste para atacar o PCP e, com isso, defraudar o público. A prova disso serão as 1000 reclamações que foram recebidas pela provedora. É um indício, não sei se é a prova, mas é um indício disso. É verdade, Mais de é 50 verdade. queixas na ERC. E Sim. além das mais de 50 queixas na ERC, é verdade. Se estivesse em cima da mesa, por exemplo, um reforço do apoio de Portugal à Ucrânia, que fosse um valor extraordinariamente alto, ele até podia pegar por aí. Mas ou nós só não... pegar por aí. Oh, Ele mas pode falar, sim, pegar no que quiser, mas não pode sendo fazer uma uma entrevista entrevista no monotemática âmbito que é um das ataque legislativas. constante. Sim, e sobretudo porque é sobre legislativas. Nós não Exato. ouvimos uma Exatamente. única proposta do PCP. Limitar uma E eu que fiz entrevista sobre legislativas muitas campanhas a do uma PCP, pergunta. eles têm propostas para tudo, não é? Concordo ou não, propostas. mas têm, não é? Maria, a tua vez. Eu iria para as listas de candidatos do PSD. Bom, já temos aquele problema que sobre a designação da coligação que o Tribunal Constitucional há de divulgar. Qual é que é a solução que os dois partidos pretendem? Mas sobre as listas, o PSD encheu os topos das listas com ministros. Portanto, os 17 ministros, 11 deles e mais o primeiro-ministro, portanto, 12, na verdade. Será que os outros são os que são remodeláveis num eventual futuro governo? Olha que se calhar... Temos e há de olhar muito para os poucos números. secretários de Estado. Por exemplo...
Margarida Blasco não está, não é? Portanto, se calhar, enfim, entre outros nomes. Mas há também aqui algumas escolhas curiosas. Encontrei aqui Zilda Pegado, que é a ativista anti-aborto, Falámos sobre isso esta manhã. plena, anti uma série de coisas. Ela está em 29º por Lisboa, não é pelo lugar, atenção, mas é por aquilo que isto pode indiciar. Depois, por exemplo, há aqui outras curiosidades. Há o regresso de Carlos Peixoto na Guarda, em segundo lugar. Número 2. Que foi quem no tempo de Passos, falou sobre aquele problema da peste grisalha. E, portanto, há aqui alguns nomes, eu creio que muitos são para tentar ali voltar a unir o partido ou ir buscar alguns nomes que ficaram afastados nos últimos anos. Mas há aqui mudanças interessantes. Por exemplo, Ana Gabriela Cabilhas, que há um ano era para aí 10º, ultrapassou alguns nomes de destaque no PSD, está em terceiro lugar no Porto. Ganhou alguma relevância parlamentar. Exato, incluindo, por exemplo, Miguel Guimarães. E Miguel Pinto Luz é o único ministro que não estará em primeiro lugar, não é? É número 2. Vai em número 2, mas, enfim, é nitidamente aqui a pensar que os do topo da lista vão sair para o governo novamente. E há aqui também uma outra curiosidade, que é Castro Almeida, por Porto Alegre, quando o PSD perdeu em 2024 o deputado, porque Porto Alegre só elege 2, não é? E normalmente divide entre o PS e o PSD. E o PSD perdeu o seu deputado para o Chega. Portanto, seria... E na Guarda é parecido, a aposta no caso, ver no Peixoto. um ministro da coesão que não consegue ser eleito no Alentejo. Não pode acontecer, mas a aposta no Peixoto na Guarda também é um pouco essa. É alguém que tem mais peso político do que a número 1 e, portanto, é uma forma de tentarem retomar o deputado que perderam para o Chega. Sim, e na realidade ele domina ali todo na realidade o Castro Almeida, o distrito de origem seria Aveiro. Aveiro. Portanto, já tens também o líder. Portanto, ele estaria ali, sempre... um para tentar recuperar. De jogo, Sim, é. Vamos passar à Suzete. Esta semana tivemos a notícia avançada pela Sábado que o PSD, o PSD Nacional, quer apoiar a ex-autarca da CDU, Maria das Dores Meira, em Setúbal, coisa que terá deixado as estruturas locais à beira de um ataque de nervos, compreensivelmente, diria eu. É estranho que o PSD, num município tão relevante como Setúbal, que, enfim, historicamente não é fácil para o PSD, mas ainda assim, não assuma uma candidatura a título próprio e que apoie uma ex-autarca da CDU, que em princípio estará nos antípodas do E contra quem PSD. já deve ter feito muita campanha no passado. Pois, e que para mais está a ser investigada por alegadas suspeitas de irregularidades no exercício de funções, que podem confirmar-se ou não, mas torna esta vontade de apoio do PSD Nacional ainda mais estranho. Eu creio que a notícia queima a candidata, eventualmente, e às vezes esse também é um truque usado pelos políticos para... É verdade. Quando não querem que uma determinada coisa se concretize. Será um caso logo interessante. veremos. Deram uma grande volta. Obrigado aos três. Nós ficamos por aqui hoje e voltamos na próxima quinta-feira. Boa semana. Até para a semana. O público fica no ouvido.